Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as progressões geométricas, vendo agora especificamente uma aula sobre interpolação de meios geométricos, ok? Nós tivemos uma aula lá em progressão aritmética que era interpolação de meios aritméticos e aqui agora é interpolação de meios geométricos, ok? Aí é o seguinte pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? Isso deixa o Ferreto aqui bastante feliz. Faça comentário nos vídeos e também inscreva-se no canal. Beleza? Vem aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Interpolação geométrica diz o seguinte. Interpolar meios geométricos entre dois números dados significa inserir números de tal forma que a sequência gerada seja uma progressão geométrica, tá? Vejamos, olha só. Então, pessoal, o que nós temos aí ó, é uma sequência, tá? Onde só está aparecendo ali o primeiro termo e, no caso, o quinto termo. Por que quinto termo? Porque nós vamos inserir ali ó, 3 números, ou seja, vamos inserir 3 meios geométricos, de tal maneira que essa sequência como um todo forma uma progressão geométrica, ok? E como é que faz isso? Vem aqui. Então, pessoal, reparem que esse 1 aqui é o nosso primeiro termo, ou seja, é o A1. Aqui nós vamos ter o segundo termo, ou seja, o A2, terceiro termo A3, quarto termo A4 e o quinto termo A5 aqui, ele vale 81. Repare que nós vamos aqui ó, interpolar meios geométricos, tá? Nesse caso serão 3, de tal maneira que essa sequência aí, ó, ela seja uma progressão geométrica, ok? Bom, e como é que a gente faz isso? Olha só, se nós considerarmos aqui ó, uma razão exatamente igual a 3, olha só, então pegamos o primeiro termo e vamos multiplicar por 3 e o resultado aqui será o 3, tudo bem? Agora, pegando esse 3 aqui ó, e multiplicando pela razão, que no caso é 3, nós vamos ter aqui o nosso terceiro termo que vale 9. Pegando agora o terceiro termo e multiplicando mais uma vez pela razão que é 3, nós vamos ter aqui o quarto termo que vale 27. E reparem que multiplicando esse 27 pela razão que é 3, nós vamos encontrar ali o resultado 81. Claro, né, pessoal? Nesse caso, é fácil perceber que a razão é exatamente igual a 3, para esse caso aí, e ali nós temos os 3 meios geométricos inseridos. Agora, o que é o mais importante aqui ó, é o seguinte, se nós estamos inserindo nesse caso aí 3 meios geométricos, reparem que a progressão geométrica ela terá 2 termos a mais. E isso porque nós temos aí o nosso primeiro termo e, nesse caso, nós tínhamos o quinto termo. Inserindo ali 3 meios geométricos, ficamos com uma progressão geométrica com 5 termos. Ok? Vem aqui. Ó. Ok, Ferreto, mas caso seja um pouco mais difícil para perceber qual é a razão, como é que a gente faz? Olha só, nós temos aqui um exemplo e agora você vai entender tudo sobre isso daqui. Preste atenção. Ó. Interpolar 5 meios geométricos entre o 2/3 e o 486. Então, o que nós temos aqui ó, é uma progressão geométrica, tá? Porque ele quer colocar 5 meios geométricos, de tal maneira que o primeiro termo seja o 2/3. Então, vamos colocar aqui o 2/3. Aí, nós vamos interpolar aqui os 5 meios geométricos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro número aqui, ou seja, o último termo dessa PG, vale 486. Ok? Pessoal, reparem que nesse caso a gente não consegue perceber qual é a razão que faz com que essa sequência aí seja uma progressão geométrica, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Pensa o seguinte, ó. Nós vamos inserir ali ó, 5 meios geométricos, só que nós temos ali o primeiro termo conhecido e nós temos o último termo conhecido. Qual é a posição do último termo? Se nós temos 5 meios geométricos sendo inseridos, mais o primeiro mais o último, nós vamos ter um total de 7 termos. Ou seja, aquele 486 nada mais é do que o 7º termo dessa progressão geométrica. Beleza? Vem aqui. Ó. Então, pessoal, esse 2/3 aqui ó, é o nosso primeiro termo, ou seja, o A1, e o 486 é o nosso 7º termo, tá? O A7. Isso porque nós vamos inserir aqui ó, 5 meios geométricos entre esses dois números aqui. Então, dessa forma, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, que o 7º termo, ou seja, o A7, ele é exatamente igual ao A1
multiplicado pela razão elevada a qual expoente, pessoal? Se nós temos o 7 aqui, ó, vamos colocar aqui o expoente 6. Ou seja, o A1 vezes a razão elevada ao expoente 6, nós vamos ter aqui o sétimo termo dessa PG. Beleza? Vamos substituir aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, o A7 ele vale 486, isso aqui é exatamente igual ao A1, que é exatamente igual a 2/3, vezes a razão Q elevado ao expoente 6. Tudo bem? Agora esse 3 aqui, ó, ele está dividindo, então irá passar lá para o lado esquerdo multiplicando, e nós vamos ter o seguinte, ó, 2 vezes o Q elevado ao expoente 6 é igual a 3 vezes 486. Vamos pegar a calculadora aqui, ó, e olha só, 3 vezes 486, resultado 1458. Então, vem aqui, ó, 1458. Agora, o 2 desce dividindo, nós vamos ter aqui Q elevado ao expoente 6. 1458, pessoal, dividido por 2, isso aqui é exatamente igual a 729, ok? Agora, pessoal, esse expoente 6, ele vai lá para o lado direito, extraindo uma raiz sexta. De quem? De 729, ok? O que nós temos que fazer agora é fatorarmos esse 729. Olha só como é que fica isso aqui, ó. Vamos passar um traço aqui e vamos fazer o seguinte. Não dá para dividir por 2, tá? Então, vamos começar aqui pelo 3. 729 dividido por 3, 243. 243 dividido por 3, 81. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. E dividido por 3, 1. Ou seja, pessoal, 729 é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 elevado ao expoente 6. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, que a razão é exatamente igual a uma raiz de índice 6. O 729 é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 6. Então, nós temos aqui, ó, expoente e índice com o mesmo valor. Vamos cancelar aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui que a razão dessa PG é exatamente igual ao 3. Ok? Agora, pessoal, fazendo aqui o primeiro termo vezes o 3, nós vamos cair em quanto? 2/3 vezes 3 irá cancelar o 3 com o 3 do denominador. Nós vamos cair no 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E 54 vezes 3, 162. E 162 vezes 3, nós vamos ter aqui o 486. Ok? Certo? Então, pessoal, a ideia é sempre imaginar que a progressão geométrica terá sempre 2 termos a mais do que o número de meios geométricos que será inserido nessa progressão. Beleza? Nesse caso, foram 5 meios geométricos inseridos, com mais 2 termos, e nós temos, então, 7 termos dessa progressão geométrica. Ok? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, vamos para o exercício número 2, que diz o seguinte, ó. Quando inserimos 4 meios geométricos, olha só, 4 meios geométricos, então isso já caracteriza uma progressão geométrica, entre o 480 e o 15, qual é a razão da PG assim obtida? Então, pessoal, olha só, nós temos aqui uma progressão geométrica, e nós queremos inserir 4 meios geométricos entre o 480, ou seja, o 480 é o primeiro termo. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 meios geométricos, e o último termo ali, que no caso é o 15. Ok? Repara o seguinte, ó, nós temos aqui o 480, então, como sendo representante do primeiro termo dessa progressão geométrica, e o 15 aqui, ó, qual termo que é? Se nós estamos colocando aqui, ó, 4 meios geométricos, mais esses 2 aqui, nós temos 6 termos, ou seja, o 15 é o 6º termo nessa progressão. Então, pessoal, nós temos que o número de termos é igual a 6, então, dessa forma, nós podemos dizer o seguinte, que o A6 ele é exatamente igual ao A1 multiplicado pela razão elevado ao expoente 5, ok? Trocando os valores aqui, ó, no lugar do A6, vamos colocar o
15. Isso aqui é igual, o A1 é o 480 vezes a razão elevado ao expoente 5. Esse 480 aqui, ó, ele está multiplicando, então, desce dividindo. Nós vamos ter, então, que o Q elevado ao expoente 5, isso aqui é igual a 15 dividido pelo 480. Ou seja, pessoal, nós temos aqui, ó, que dividindo 15 por 15, nós vamos ter 1. E dividindo 480 por 15, nós vamos ter o 32. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, a razão elevada ao expoente 5 é igual a 1 sobre 32. Agora, pessoal, vamos para a matemática básica. Olha só. Então, a razão será exatamente igual. Vamos fazer aqui, ó, uma raiz com o índice 5. E dentro da raiz nós temos aqui o 1 sobre o 32. Tudo bem? Então, agora pensa o seguinte, ó, o 32 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 5. Então, nós podemos dizer que a razão é exatamente igual. Olha só, tira uma raiz quinta do numerador, ou seja, raiz quinta de 1, o resultado é 1. Dividido, raiz quinta de 32 é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado ao expoente 5. Tudo bem? Então, vamos cancelar esse expoente aqui, ó, com esse índice, e vamos ficar que a razão é exatamente igual a 1/2, tá? Então, dessa forma aqui, ó, nós concluímos que a razão dessa PG é igual a 1/2. Certo? Então, pessoal, vamos descer aqui, ó, e vamos para a questão número 3, e a questão diz o seguinte: quantos meios geométricos devemos inserir entre 1 sobre 16 e 64, de modo que a sequência obtida tenha razão 4? Pessoal, olha só, nós vamos colocar aqui, ó, meios geométricos. Então, nós estamos formando aqui uma progressão geométrica, tá? E diz o seguinte: nós devemos inserir entre 1 sobre 16, ou seja, 1 sobre 16 é o nosso primeiro termo, tá? Então, nós vamos colocar aqui uma quantidade de termos, e o nosso último termo, no caso, é 64. A pergunta, pessoal, é o seguinte: quantos meios geométricos nós temos aqui? Ó? Essa é a pergunta agora. Quantos números nós vamos colocar aqui de tal forma que essa sequência como um todo seja uma progressão geométrica? A outra informação foi que a razão é exatamente igual a 4. Olha só, então, razão da PG é exatamente igual a 4. Agora, pessoal, nesse exercício não foi fornecido para nós quantos meios geométricos serão inseridos. Essa é a nossa pergunta nesse caso. O que nós temos agora é o primeiro termo, o último termo e a razão. Ok? Vem comigo. Pessoal, a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é essa daqui, ó. AN é igual a 1 que multiplica o Q elevado ao expoente n menos 1. Beleza? Olha só, nessa progressão aqui, ó, nós temos que o 1 sobre 16 nada mais é do que o nosso primeiro termo, que é o A1. Aí nós temos uma certa quantidade de termos aqui que nós não sabemos quantos são. Nós sabemos que esse aqui, ó, é o último termo. Então, nesse caso, esse será o enésimo termo. Beleza? Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte: no lugar do AN, nós vamos ter aqui o 64. Isso aqui é igual a 1, que é 1 sobre 16, vezes a razão, que no caso é o 4, elevado no expoente n menos 1. Beleza? Agora, esse 16 aqui, ó, ele passa multiplicando 64. E nós vamos ter o seguinte: o 4 elevado ao expoente n menos 1, isso aqui é igual a 16 vezes o 64. Agora, pessoal, olha a matemática básica aqui. Vamos continuar aqui do lado de cá. Ó. Nós vamos ter que o 4 elevado ao expoente n menos 1, isso aqui é exatamente igual. O 16, concorda comigo que é a mesma coisa que o 4 elevado ao quadrado? É isso aí, né? E o 64, você concorda comigo que é a mesma coisa que o 4 elevado ao expoente 3? Isso porque 4 vezes 4 vezes 4, o resultado é 64, ok? Agora, olha só, nós temos aqui, ó, 4 elevado ao expoente n menos 1, e o que nós temos aqui, ó, é uma multiplicação de bases iguais. Então, o que a gente faz? Ó, nós vamos conservar a base 4 e vamos somar aqui os expoentes. 2 mais 3, nós temos aqui expoente 5.
Nesse momento, pessoal, o que nós temos aqui ó, é uma igualdade de potências de mesma base. Quando acontecer isso aqui, nós vamos trabalhar apenas com a igualdade dos seus expoentes. Ou seja, o n menos 1 é exatamente igual ao expoente 5. Passa o menos 1 para o lado direito, nós vamos ter que o n é exatamente igual a 6. Ok? Agora, pessoal, muito cuidado aqui, tá? Nós descobrimos que o número de termos dessa progressão geométrica é exatamente igual a 6. Como nós temos ali o primeiro termo valendo 1 sobre 16, nós temos o último termo, no caso, o sexto termo, valendo 64, e a pergunta é quantos meios geométricos podem ser inseridos entre esses dois números? Nós temos, então, que 4 meios geométricos podem ser inseridos entre esses números aí para formarmos uma progressão geométrica. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, o que nós temos aqui são 4 termos entre o 1 sobre 16 e o 64. Beleza? Agora, pessoal, vamos ao quarto e último exercício, e ele diz o seguinte: entre os números 1 sobre 64 e x, foram inseridos 13 meios geométricos, tá? Então, nós temos uma progressão geométrica, olha só, uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1 sobre o 64. E nós vamos ter aqui um total de 13 termos sendo inseridos, ó. Vamos colocar aqui, ó, 13 termos, ok? Aí, por último, nós vamos ter o último termo, que é um x qualquer ali, ok? Continuando, ele diz o seguinte: obteve-se, assim, uma progressão geométrica de razão 2. Tá? Então, a razão dessa PG é exatamente igual a 2. Pessoal, olha só. Se nós temos aqui ó, 13 termos sendo inseridos, mais esse termo aqui, ó, que é o nosso primeiro termo, e esse x, então, ó, será qual termo? Se nós temos 13 mais 1, nós vamos ter um total aqui de 15 termos, ou seja, esse aqui é o 15º termo dessa PG. Pessoal, utilizando a fórmula do termo geral, nós vamos ter que o A15 ele é exatamente igual ao A1 vezes a razão elevada ao expoente 14. Tudo bem? No lugar do A15, vamos colocar o x. O A1 aqui ó, vale 1 sobre 64, vezes a razão, que nesse caso vale 2, ou seja, 2 elevado ao expoente 14. Agora, pessoal, esse 64 aqui, ó, se nós fatorarmos ele, nós vamos perceber que ele é 2 elevado ao expoente 6. Então, nós podemos dizer que esse x aqui ó, é exatamente igual a 1 vezes 2 elevado ao expoente 14, vamos ter 2 elevado ao expoente 14. Dividido, no lugar de 64, vamos colocar o 2 elevado ao expoente 6. Agora, pessoal, o que nós temos aqui ó, é uma divisão de bases iguais. Então, o que a gente faz? Ó? Nós vamos simplesmente conservar a base, que nesse caso vale 2, e vamos subtrair os expoentes. Ou seja, o 14 menos o expoente aqui do denominador, que vale 6. Então, dessa forma, nós vamos ter que o x é igual a 2 elevado ao expoente 14 menos 6, isso aqui é 2 elevado ao expoente 8. E 2 elevado ao expoente 8, pessoal, é a mesma coisa que 256. Tá? Então, pessoal, esse aqui é o valor do x para essa progressão geométrica aqui. Certo? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Essa aula de interpolação geométrica aí é muito interessante, tá? Se você gostou do vídeo, clica ali em curtir, tá? Pessoal, faça comentários aí e nós nos vemos nas próximas aulas. Pessoal, ótimos estudos e até mais.